Em Apocalipse, capítulo 10, verso 8 e 9, nos diz assim: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E foi ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Vamos falar uns minutinhos com os queridos irmãos sobre a noiva comeu a palavra. Por crermos em um profeta e declararmos nossa sinceridade a Deus, nossa fé a Deus, em Deus, e sermos agradecidos por mandar este profeta que foi vindicado, vamos tomar sua mensagem e ver o que ele diz a respeito de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós encontramos em duas mensagens irmão Brana falando sobre Apocalipse 10, 8 a 11. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o parágrafo 205, pregado no dia 28 de novembro de 1965. Esta nós não iremos ler, mas vamos ler a mensagem que o irmão Brana pregou, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, do parágrafo 319 e 320. Essa mensagem foi pregada no dia 27 de novembro de 1965. Portanto, um dia antes da mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, onde no parágrafo 205 ele também falou do mesmo assunto. Menos de um mês da partida do irmão Brana, né? Falando sobre Apocalipse 10, 8 a 11 e o que significa isso. Irmão Brana diz, 319, Deus disse ao profeta, come o rolo, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Deus disse ao profeta, come o rolo. Obviamente, irmão Brana agora está se referindo ao livro de Ezequiel, onde Deus mandou que Ezequiel comesse o pergaminho, o que ele visse, o que ele tinha em sua mão para ele comer, na visão. Então, disse ao profeta do Velho Testamento, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Agora, meus irmãos, quando nós lemos Apocalipse 10, 8 em diante, João está representando o profeta do Novo Testamento que vai comer o rolo. O profeta, nós sabemos que no Novo Testamento apenas temos dois profetas, Paulo e o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, que Deus prometeu que cumpriria também a profecia de Elias virá e restaurará todas as coisas. Malaquias 4, versículos 5 e 6, Zacarias 14, 6 e 7, no entardecer haveria luz, São Lucas 17, 30, a manifestação do Filho do Homem, também São Mateus 17, 11, onde o próprio Senhor Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então nós temos um profeta na primeira era da igreja, chamado Paulo, que instituiu, que escreveu praticamente todo o Novo Testamento, que nos serve como base de orientação, que serve como base, como construção, para que nós possamos atingir uma estatura e chegarmos até um posicionamento de poder receber o próprio Deus em nossas vidas. Como São Pedro também pregou, né, em sua carta, a estatura de um varão perfeito. Esta mensagem pregada por irmão Brana, baseada naquelas 7 qualidades que São Pedro disse, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor, né? O amor é a pedra de coroa, é a vinda do Senhor, é Apocalipse 10, é os 7 trovões, é o novo nome, é os 7 selos revelados. Bom, meus irmãos, mas nós queremos dizer aqui, irmão Brana diz 319, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Ao profeta do Antigo Testamento, ele disse, come o rolo. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. João representou este profeta que apareceria na 7ª era da igreja, porque irmão Brana diz que João representa a noiva. E este profeta que come o livrinho, ele é um integrante da noiva. Ele é um membro
que representa a noiva comendo o livrinho. João fez isso em forma representativa há 2000 anos atrás, quando ele foi levado além do tempo e viu Apocalipse 10, viu a nuvem se formando no Monte Pôr do Sol, viu a aparição dos anjos, viu os 7 selos sendo revelados quando os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Foi proibido escrever, porque isto foi prometido ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Ele viu o mistério, o segredo, o novo nome. Só que ele não pôde colocar no livro, mas Deus prometeu, quando o 7º anjo estivesse manifesto, aquilo que foi omitido seria revelado. Então, em forma de representação na visão, João comeu o livrinho e literalmente isto aconteceu quando o 7º anjo, o 7º mensageiro, William Branham, que agora é o que dá a forma total à noiva do Senhor Jesus Cristo, porque irmão Branham diz que a noiva, ela começou nos pés em Lutero, ela subiu até as coxas em Wesley, ela estava nos ombros na era pentecostal, mas em Branham, agora nós devemos crer, ver, entender e afirmar que em Branham a noiva chegou à cabeça. A noiva chegou ao seu corpo completo e perfeito quando manifestou o 7º anjo. Irmão Branham diz na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, seu mistério é unicamente revelado à sua noiva amada. 496, Cristo é o mistério de Deus revelado. 399, 503, os seus segredos, ele está sussurrando ao ouvido da sua esposa. O que significa isso? Significa que a esposa já estava manifestada, que a noiva já tinha aparecido, que a noiva já estava completa, que a noiva já estava além de Pentecostes. Significa que Cristo desceu para poder unir com ela, porque se a noiva come a palavra, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e voltar ao princípio do livro, lá no tempo do Gênesis, quando a serpente deu de comer, deu do fruto para que Eva pudesse comer. Nós sabemos que não foi uma fruta, não foi uma maçã, não foi qualquer outra fruta que porventura a ciência ou os imaginários possam tentar fazer alusão, mas por revelação nós temos o ensinamento que irmão Branham ensinou, pregou, mostrou na Bíblia para nós, que aquilo foi sexo, foi um relacionamento sexual, que a serpente era um animal mais próximo do homem do que o chimpanzé é, na construção dos animais. Este é o elo perdido que hoje a ciência não consegue achar. E o sangue da serpente podia cruzar com o sangue humano. E foi quando a serpente seduziu Eva, de São Paulo. A serpente seduziu Eva e deu a comer do fruto. E se eu quero dizer que a noiva comeu a palavra, eu quero dizer que a noiva teve um relacionamento. Se a Bíblia está dizendo, come o livro, é porque o profeta tem que ter um relacionamento. Esse profeta que vai ter um relacionamento com a palavra, vai ter um contato espiritual, sexual com Deus. Ele vai se unir com Deus. Quando um homem e uma mulher tem um contato, de São Paulo, quando o homem tem um contato com uma meretriz, ele forma um corpo com ela, ele une-se a ela. Agora o contato com a meretriz é exatamente isso. É o mesmo contato que a serpente teve com Eva e que Eva teve com Adão, porque ela veio e deu para que Adão pudesse comer do fruto. E se a noiva aqui está comendo, se o profeta está comendo, o profeta do Novo Testamento está comendo, é porque a noiva está comendo. Então o irmão Branham diz, come o livrinho, 319, para quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Para que a noiva e Cristo se tornassem um. Ele é a palavra, ele é a coluna de fogo, ele é o Logos. Ele desceu do céu, ele foi fotografado. Temos a fotografia da palavra, temos a fotografia do Logos. Temos a fotografia do nosso Deus pairando sobre a cabeça da noiva em 1950. Nós temos também outros relatos e outras fotografias quando a palavra manifestava na congregação.
pairava a meio metro de distância do irmão Brana, pairava sobre a cabeça dos irmãos que tinham dificuldades e problemas sobre a audiência. As pessoas desmaiavam, aqueles que viam ficavam cegos. Mas em 1963, a palavra e a noiva, a palavra e o profeta tornaram-se um, quando a palavra desceu para casar, a palavra desceu para se revelar, a palavra desceu para sussurrar os seus segredos ao ouvido da sua esposa, o sétimo anjo, da sua esposa Brana, da sua esposa, aquele último membro deste corpo da noiva. Nós somos os indivíduos que compomos o último membro eleito do corpo do Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz no quarto selo, quando o último membro deste corpo fosse redimido, então Cristo viria. Estas coisas seriam reveladas, diz o irmão Brana. Quando o sétimo anjo entrou, já não estamos mais nos pés da noiva, não estamos nas coxas da noiva, não estamos nos ombros da noiva, estamos agora na cabeça, temos chegado à cabeça, diz o irmão Brana. 202, 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Nesta mensagem também, provando sua palavra, pregada em agosto de 1964, o irmão Brana também, a cabeça, aquela cabeça que estava no Oriente, está aqui. Aquele mesmo Logos, aquela mesma coluna de fogo, aquela mesma palavra em sua plenitude. Irmão Brana diz, falando de plenitude, o fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. O sétimo anjo e a palavra tornaram-se um. João fez uma representação há 2000 anos atrás. Quando nós vemos Cristo descendo do céu com o livrinho, nós vemos a coluna de fogo descendo do céu, vestida de uma nuvem, porque são as duas aparências da palavra. Durante o dia, ele era uma nuvem, diz irmão Brana na mensagem Senhores, eis-se o tempo. Durante o dia, o Logos, a palavra era uma nuvem, e durante a noite, ele era uma coluna de fogo. Durante o dia, ele além de orientar e guiar, ele dava proteção do calor. E durante a noite, ele aquecia o povo. E esta luz desceu para casar, para se unir com sua esposa. Irmão Brana diz 203, o único lugar provido para adoração. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Plenitude! Plenitude é nada mais restando para o além, nada mais restando para alguém mais, nada mais restando para uma palavra a mais. Plenitude, Deus veio em plenitude. Todos os mistérios, todos os segredos de Deus, aquilo que os homens não, porque o véu de carne da noiva atrapalha. Eles não aceitam o véu de carne da noiva, Brana. Eles não aceitavam o véu de carne do noivo Jesus Cristo. Por isso eles tropeçam no véu. Deus está além do véu. A luz está além do véu. A luz está dentro do véu, como estava no terceiro compartimento do templo, do tabernáculo. Lá na terceira etapa, dentro do véu. A luz desceu, a palavra desceu. Brana comeu a palavra. E o fato de haver fermento não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Ah, meus irmãos, porém tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade para a completa deidade de Deus entre seu povo e mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Que tremendo glória está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Deus desceu, o profeta comeu, o livro caiu, a espada caiu na sua mão. Não pensamos que sejam duas coisas distintas, uma espada e um homem, não. São linguagens figurativas que a Bíblia utiliza. Nós sabemos o relato que o irmão Brana deu quando aquela espada caiu na sua mão no Quênio Sabino. A espada do rei, não era de um rei, é do rei.
E a espada é a palavra. A palavra foi colocada na mão do profeta. Não significa que a palavra literalmente caiu na mão do profeta. Significa que ele se tornou a palavra. Brana se tornou a palavra, porque ele comeu a palavra. A palavra foi entronizada dentro daquele corpo humano, daquele tabernáculo da noiva. Ele já tinha sido o noivo há 2000 anos. E agora ele está na noiva, a palavra está na noiva, a era de Pérgamo, parágrafo 56. A palavra se fez carne, de acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. A mensagem obra-prima, parágrafo 170. Oh, meus irmãos, vemos a unidade, o tempo de unidade. Irmão Brando diz na mensagem, o tempo da unidade, o sinal. Nós vemos as nações se unindo, nós vemos o mundo se unindo, nós vemos o comunismo se unindo, nós vemos as igrejas se unindo, e vemos Deus unindo a si mesmo com sua noiva. Ah, meus irmãos, isso é tremendo demais, se você puder crer. Até que ele e a igreja se tornem a mesma coisa. Brana e a coluna de fogo tornaram-se a mesma coisa. Brana e a luz, Brana e a palavra. E o nome pelo qual se chama é a palavra. É uma palavra. Quantas letras tem seu nome? 7. Quantos picos tem esta Bíblia? Quantos picos tem essa montanha? Porque a montanha é a palavra, a montanha é a rocha, diz irmão Brana, parado na brecha, parágrafo 75. Quantos picos tem a Bíblia? Quantos picos tem a palavra? A palavra de Deus é o nome. A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus, diz irmão Brano, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 168, se não me falha a memória. A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Irmão Brando diz no 7º selo, fui ao oeste, sucedeu esta terrível explosão, os anjos apareceram, o tomaram naquela nuvem, ele desceu da nuvem, voltou ao leste, ou seja, ele foi a Tucson, no Arizona, ele saiu de Jeffersonville, que é o leste dos Estados Unidos, foi ao oeste, voltou do oeste, interpretando isto da escritura que estava sem escrever. Irmão Brana, o nome está na palavra, a palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Fui ao oeste, sucedeu a explosão, voltei do oeste, interpretando os 7 trovões, voltei interpretando o novo nome, voltei interpretando o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Aquilo que não estava escrito, aquela meia hora de silêncio do 7º selo, que não foi escrito. Todas estas coisas estão interligadas, diz irmão Brando 391 e 394 do 7º selo. Voltei interpretando, voltei me tornando um com a palavra. Fui ao oeste e voltei casado do oeste. Voltei para Jeffersonville com uma aliança no dedo. Ele me deu sua palavra. Fui ao oeste e voltei ao leste. Agora sendo chamado de senhora Brana. Não fui como senhorita e voltei como senhora. Voltei ao leste com o assim diz o Senhor. Voltei ao leste com a autoridade mesma que Moisés, ao subir do monte, desceu do monte com a autoridade divina de quem tinha a palavra. A palavra estava velada em Moisés. Moisés se tornou a palavra. Brano se tornou a palavra. Brano é a palavra. Brano é a palavra não como o macho, como o marido da igreja, mas como a esposa do Cordeiro, como a esposa do Senhor Jesus Cristo, como a esposa que vela o esposo, a esposa que velou a coluna de fogo. Ele foi ao oeste e quando ele voltou, se quisessem tirar uma fotografia da luz, agora a luz estava velada em carne humana de pé, no tabernáculo Brana, pregando assim diz o Senhor. Eu posso agora falar, este primeiro selo é assim diz o Senhor, este cavaleiro montado num cavalo vermelho é assim diz o Senhor. Vemos as nações se unindo e vemos a igreja, Deus unindo a si mesmo com sua noiva, o tempo da unidade e o sinal, até que ele e a igreja se tornem a mesma coisa, como uma família, juntos, correto? Unindo a si mesmo, Deus unindo. Para que o profeta comeu o livro? Para que ele e a palavra se tornem um, e essa arca é a palavra de Deus. Brana comeu a palavra para que ele e a palavra se tornem um. Vemos então, diz o irmão Brana, comunismo, igrejas
o mundo se unindo, e vemos Deus unindo a si mesmo com a sua noiva, unindo a si mesmo. Não foi antes, desde a era primitiva, não foi no dia de Lutero, a manifestação da completa deidade de Deus não foi no dia de Lutero, não pode ser nos dias da igreja da era primitiva. Era uma coluna de fogo eterna entre o povo. Não foi antes, desde a era da igreja primitiva. Jamais viram as coisas que estamos vendo hoje. E isto foi somente feito possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal através dele, e enviou aqueles 7 anjos lá do céu, e veio trazer de volta aquela palavra dispersada das suas denominações, e atá-la de volta à palavra de Deus outra vez, para fazer descer o seu Espírito Santo. A noiva comeu a palavra.